Vou trazer aqui o essencial do planejamento de metas para você conseguir emagrecer, porque esse é um direcionador importantíssimo para que a gente não desanime, para que a gente mantenha a constância. E se você conseguir aplicar o que eu vou ensinar aqui, ter até aquele ânimo e pegar mais firme, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que muitas pessoas elas erram quando elas pensam no emagrecimento, porque que muitas procrastinam, deixam muito para depois, porque que muitas delas ficam, não fazem aquilo que precisa ser feito e aí vão ganhando cada vez mais peso. Um dos grandes erros é justamente por pensar quantos quilos que você quer emagrecer. Ah, mas eu não tenho que saber quantos quilos eu quero emagrecer? Sim, é importante você saber quantos quilos você quer emagrecer. Porém, justamente o fato de você se concentrar, perceba que saber e se concentrar são duas coisas diferentes. Justamente o fato de você se concentrar em quantos quilos que você precisa perder, pode ser que esteja te engordando. Então, o que eu faço para saber? A primeira coisa é você precisa saber essa informação. Precisa saber, preciso emagrecer 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Mas a gente não se concentra nisso. A gente sai desse objetivo macro e a gente vem para o objetivo micro. O que isso quer dizer? Então, primeira coisa, você precisa ter em mente saber quantos quilos que você quer emagrecer. Isso é o seu objetivo total. Depois que você sabe o seu objetivo total, o que é que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer uma divisão. Então, vou dar um exemplo aqui bem objetivo. Imagina uma pessoa que ela quer emagrecer 12 quilos. Precisa emagrecer 12 quilos. Então, quanto que eu vou emagrecer por mês? Eu vou dividir isso em 3 meses. Então, eu vou emagrecer 4 quilos por mês. Eu me concentro nesses 4 quilos? Você se concentra só no que você precisa emagrecer na semana. Então, você se concentra só naquele quilo que você precisa emagrecer naquela semana. Por que isso e por que isso funciona? Por conta justamente do funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele rejeita, ele nega qualquer coisa que ele tem uma resistência a qualquer coisa que ele entenda que vai dar muito trabalho. Por isso que quando você pensa no total de quilos que você precisa emagrecer, bate aquele desânimo. E por isso que quando você bate esse desânimo, você vai sendo tomada cada vez mais por um monte de desculpa que fala, realmente não vai dar para mim, emagrecer não é para mim. Agora, se ao invés de pensar, caramba, eu preciso emagrecer 12 quilos, você pensa assim, é 1 quilo só e é só essa semana. É 1 quilo só e é só essa semana. Perceba que essa negociação entre você e o seu cérebro ela sempre vai precisar acontecer, porque fala, ai, tá bom, vai, é só essa semana, ai, tá bom, vai, é só 1 quilo. E aí o seu foco, ele vai estar sempre no próximo quilo, sempre essa semana. Por quê? Porque isso se torna mais palpável para o seu cérebro, se torna até mais aceitável quando a gente pensa naquilo, né, que é algo grande, que é muito difícil, a gente vai ter uma resistência. Então, é como a gente pensar como construir uma casa. Quando a gente vai construir uma casa, né, são várias fases, e todas essas fases elas vão sendo divididas em pequenas partes. Assim é com o emagrecimento, só que a gente precisa ter isso em mente. Não vou olhar para quantos quilos no total eu preciso emagrecer, eu vou olhar só para o próximo quilo, é só a próxima semana. Então, essa é a primeira coisa, por quê? Porque é assim que o nosso cérebro funciona. Então, você sabe seu objetivo total, você faz essa divisão por mês e aí depois você vem fazendo essa divisão semanalmente, tá? Então é na semana e no quilo daquela semana que você vai se concentrar em emagrecer, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai acompanhar semanalmente. Eu sei que tem muitas pessoas que são contra a balança, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de acompanhar o meu peso na balança. Eu emagreci me pesando. Quando eu via resultado na balança, eu ficava muito feliz, só que tem um grande ponto-chave aqui. E o ponto-chave disso que eu vou falar para você é uma palavra que se chama maturidade. Você precisa ter maturidade, por quê? Porque você tem um planejamento de meta, quando a gente fala sobre peso, quando a gente fala sobre engordar e emagrecer, isso é multifatorial. Então, são vários movimentos que influenciam. O seu estado emocional, por exemplo, ele é um que vai interferir no seu emagrecimento ou não.
Perder peso não é uma linha reta. Você faz o planejamento e dentro do planejamento ele tá ali todo perfeitinho, tudo certinho. E eu já quero falar aqui para você que o seu resultado, ele não vai ser assim. Ele vai ser altos e baixos. Pode ser que tenha semana que você não consiga alcançar aquela meta, e pode ser que tenha semana que você emagreça mais do que aquela meta que você estipulou. Então, qual que é o ponto aqui? A gente precisa ter maturidade para lidar com isso. Maturidade para você pesar e falar, putz, essa semana não alcancei a minha meta, mas bora lá, vou seguir, é assim mesmo. E isso é como tudo na vida, né? Se a gente para pensar profissionalmente, muitas vezes financeiramente, nos nossos relacionamentos, no relacionamento de casal, relacionamento de amizade, não tem umas, né? Tem momentos que a gente fala assim, nossa, agora eu tô muito bem, ixi, agora eu tô em baixa. Essa é a dinâmica da vida, a vida é movimento, e perder peso não vai ser diferente. Só que por que que a gente faz o planejamento? Porque o planejamento, ele vai te dar um norte, o planejamento ele serve para te dar um norte. Se você nem só sabe que você quer emagrecer, mas você não sabe quanto, se você nem tem uma motivação, que o seu peso, alcançar aquele determinado peso, ele tem que ser a sua motivação, ele tem que ser o gás para você, ele tem que ser aquilo para você falar, ah, eu vou comer isso não. Não, eu tenho uma meta para alcançar, não posso negociar com essa meta, entende? Então, alcançar aquele peso, ele tem que ser um motivador para você, ele tem que ser o gás da Coca-Cola. Tô brincando. Ele tem que ser o gás para você fazer aquilo que precisa ser feito. Então, a meta, ela não é assim, ai, vou emagrecer 1 quilo por semana. A gente já tem em mente que não, vai ter semana que você vai emagrecer 1,6, vai ter semana que você vai emagrecer 900, se não tiver oscilação maior, tá? Agora, o ponto essencial é a gente ter maturidade para lidar. E o que que eu acredito muito? Não é o tema que é desse vídeo, mas eu vou compartilhar aqui com você. Que quando tem uma frase da Napoleão que eu gosto muito, né? Que ele fala: todo fracasso carrega consigo a semente de um sucesso equivalente. O que que isso o que que quer dizer essa frase, né? Que quando alguma coisa dá errado, então, putz, fui lá, pesei, não alcancei aquela determinada meta, existe um grande aprendizado por trás. Só que se a gente faz birra, fica brava, ah, agora não alcancei a meta, vou largar tudo para lá, isso não funciona, isso é para mim, tal, tal, tal. Você desperdiça todo o aprendizado que tem por trás daquela situação. Então, a meta, ela é norte, ela é direcionamento, mas já fique sabendo que ela não vai sair exatamente como você gostaria. E não é sobre o que acontece. Eu sei que é clichê, mas é muito verdade. É sobre o que você faz com aquilo que você acontece. Quando eu estava no meu processo de emagrecimento, lá em 2014, eu emagreci entre novembro e janeiro 10 quilos. E aí eu lembro que eu estava muito focada, estava muito decidida, eu estava fazendo tudo muito certinho. E eu lembro que tinha uma semana que eu queria alcançar um determinado peso, eu queria baixar o número da balança. E, gente, pensa uma pessoa que não pisou fora da linha. Pensa numa pessoa que não fez nada de errado. Eu tinha certeza que eu ia chegar, que eu ia pesar e que eu ia ter baixado o número da balança. E aí, na hora que eu pesei, meu intestino estava funcionando direitinho, tá, total. Na hora que eu pesei na balança, eu não tive resultado. Eu lembro que eu fiquei em parafusos, eu fiquei com conflito. Eu lembro que eu senti uma raiva, e o primeiro pensamento que veio é: não valeu a pena. Para que todo esse sacrifício? Para que tudo isso? Quer saber que se dane? Eu não quero mais saber, eu vou comer. Tá, tá, tá. Eu lembro que foi isso que me veio assim no primeiro momento. E aí eu lembro que eu já tinha emagrecido, eu não lembro exatamente quanto, mas eu lembro que eu já tinha emagrecido alguns quilos e foram duas coisas que eu pensei que assim, ó, fizeram com que eu continuasse em frente e conseguisse alcançar os 10 quilos que eu emagreci. A primeira coisa foi, se eu voltar a fazer o que eu estava fazendo antes, eu já sei que eu vou engordar, porque isso é um fato. Se eu voltar a fazer o que eu estava fazendo antes de eu começar a emagrecer, eu vou engordar. Então, tipo, eu me vi no meio numa linha cruzada. Falei, tá, e aí? Se eu voltar a fazer, eu sei que eu engordo. Mas e se eu continuar? Bom, não sei o que que vai acontecer. Mas eu sei que voltar a engordar eu não vou. Então, esse foi um pensamento assim que me
direcionou na hora. E eu fiz dessa raiva a minha motivação. Eu falei, não, só de raiva, foi um pensamento que eu tive também. Falei, só de raiva eu vou continuar e eu vou alcançar minha meta. E quem manda aqui sou eu. E eu lembro que isso foi uma grande motivação para mim. O que a gente não pode? A gente não pode se afundar nesse estado emocional. Porque se eu não aceito, se eu não fico com raiva, se eu deixo essa situação que aconteceu me dominar, o que vai acontecer? Você vai regredir. E esse é justamente um convite da vida para você progredir, para você superar isso, para você aprender com isso, para você ser mais forte do que isso. E vou falar, a vida não fica mais fácil, perder peso não fica mais fácil, é você que fica mais forte. Por quê? Porque as coisas elas vão acontecendo, a vida continua acontecendo, a vida não vai parar para você emagrecer. E você não tem que ficar, mas a vida não tem que ficar mais fácil, é você que tem que ficar mais forte. E aí, essas situações, elas vão acontecendo justamente para a gente criar maturidade, para a gente amadurecer, para a gente aprender. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer estar no controle de todas as situações. Não, eu fiz um planejamento, vai ser assim, assim, assim. E é a vida, né? Te fazendo o convite de que, ó, as coisas não vão ser do jeito que você quer. E não é sobre o que a gente quer, nada na vida é sobre o que a gente quer, tudo na vida é sobre o que a gente precisa. Então, o que eu quero? Eu quero emagrecer 1 quilo por semana, isso é o que você quer. Mas o que você precisa? Que sempre é uma surpresa. E tem que ter essa disponibilidade no coração. E aquilo que a gente precisa é justamente o aprendizado que a gente tem que ter. Qual que é o meu lugar de humildade, que muitas vezes tem que ir? Qual que é o lugar de sair do perfeccionismo? Pode ser que eu tenha que sair, enfim, pode ser muitas coisas, né? Mas é justamente sobre isso. A gente tem que estar disponível mesmo, com o coração aberto para a gente aprender com todas as situações, tá? E aí, o que você faz? Você vai fazer essa divisão semanal, você vai fazer esse acompanhamento e você vai fazendo o recálculo, seja para mais ou seja para menos. Putz, coloquei que eu ia emagrecer, sei lá, 4 quilos no mês, emagreci 3. Então, o que você vai fazer? Você vai lá e você vai atualizar, por isso que a gente faz esse acompanhamento sempre mensal, tá? Por quê? Porque assim a gente vai conseguindo acompanhar, tá? E aí tem uma forma também que é uma metodologia usada que eu gosto bastante, fez bastante sentido para mim também, mas que se você fizer o que eu falei até aqui, você já vai atender praticamente todos esses requisitos, que é a meta SMART, tá? SMART é o acrônimo em inglês de 5 palavras que conduzem a gente a fazer e avaliar se essa meta está coerente ou não, né? Então, o S é de específica, o M é de mensurável, o A é de atingível ou alcançável, o R é de relevante e o T é de tempo, né? Então, a primeira coisa que você precisa ver é se essa meta ela é específica. Por quê? Porque quando a gente pensa, né? Eu quero emagrecer não é uma meta específica, é um devaneio, é um sonho, né? É algo que você queira emagrecer. E aí o que acontece, né? O nosso cérebro, ele entende quanto mais objetividade a gente tiver, mais resultado a gente vai conseguir. Por quê? Porque se a gente fala assim, eu quero emagrecer. Aí você foi lá, fez um mês, um monte de coisa, bebeu água, mudou sua alimentação, fez exercício, tal, 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 tal. Aí você vai lá e você pesa 100 gramas para o seu cérebro, objetivo atingido. Por quê? Porque você não foi específica. Então, não é emagrecer 10 quilos. Aqui a gente coloca especificidade. Outra coisa, precisa ser mensurável. Então, emagrecer 10 quilos em 2 meses, 3 meses. Emagrecer 1 quilo por semana em 3 meses. Aqui a gente está mensurando essa meta, tá? Outro questionamento aqui da meta SMART, que é se é atingível ou se é alcançável. Por quê? Porque muitas vezes é muito normal, né? Eu tinha muito essa ânsia, eu pensava muito assim, eu quero emagrecer logo para eu me livrar logo disso. Era um pensamento que sempre me estava sempre muito presente para mim. E aí o que acontecia? Eu colocava uma meta super alta, super alta.
e, ao mesmo tempo, não era atingível. E aí, o que que acontecia? Eu me frustrava pra caramba. Então, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, mas ela também tem que ser alcançável, ela tem que ser atingível. Quando a gente fala sobre uma meta, eu gosto sempre de falar que é assim, ó, ela tem que ser um pouquinho difícil para você ter que se dedicar, você ter que se esforçar, ela precisa te desafiar, mas ao mesmo tempo ela não pode ser tão confortável ao ponto de que se você não fizer nada, você vai, ou se você não fizer muito, você vai conseguir alcançar, entende esse meio termo? Então, de repente, a gente fala assim, nossa, é, quero emagrecer 3 quilos em uma semana. Só que não quero fazer, eu quero fazer isso saindo com os meus amigos, mantendo o mesmo café da manhã e só corrigindo o meu almoço, por exemplo. Ou então me alimentando tudo igual e só fazendo atividade física. A chance de você não atingir isso é muito grande. Então, ela precisa ser o quê? A gente precisa ter coerência. Coerência entre aquilo que você quer alcançar e aquilo que você está disposto a fazer. Tem que ter essa coerência e tem que ver se essa meta ela é real, real também, né? Eu já tive clientes que emagreceram 8 quilos em um mês, emagreceu aí 2 quilos por semana. Então, é uma meta atingível. Mas de repente a gente fala assim, não, eu quero emagrecer 12 quilos em 30 dias. Não estou falando que não seja possível, que não existe método para isso, que não existe estratégia para isso. A única coisa é, você tem tudo que você precisa para alcançar isso? Porque pode ser que a frustração ela venha dessa incoerência, muitas vezes desse exagero, dessa falta de equilíbrio. Então ela precisa ser atingível. Pô, 1 quilo por semana? 1 quilo por semana eu dou conta, 1 quilo por semana eu consigo. Vou fazer o que tem que ser feito para emagrecer até mais que isso, tá? E aí, eu vou só inverter, porque o quarto é relevante e o último ponto é o tempo, né? Vou só inverter, vou falar do tempo primeiro. Então, essa meta, né, específica, mensurável, e ela tem que estar ali direcionada com o tempo. Porque se fala assim, eu quero emagrecer em 2024 se você não coloca um tempo, o que que vai acontecer? Isso vai ficar, além de ficar, abrir um looping na sua cabeça, aí você fica o tempo todo perdida com relação a isso, mas ao mesmo tempo essa ideia fica na sua cabeça, fica igual o Alexandre, né, da viagem, espírito obsessor aqui na sua cabeça, falando emagrecer, 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 né? Então você precisa pôr um tempo, não, 12 quilos em 3 meses a partir da próxima semana, tá? E eu deixei para falar aqui do quarto elemento, né, da meta SMART, que é o relevante, que é o que essa meta ela é relevante para você. E quando a gente fala sobre a meta ser relevante, qual que é o elemento que eu gosto de trazer? É justamente o envolvimento emocional. Por quê? Porque quando a gente faz uma avaliação, eu me peso e eu faço um planejamento, a gente está usando só uma parte do nosso cérebro, que é o nosso senso crítico, que é o neocórtex, a nossa parte racional. Mas a verdade é que nós somos seres emocionais. A gente vai tomar decisões, a gente vai se mover pelas nossas emoções. Então, essa meta, quando a gente pensar, é um número. Um número não é nada, o número ele não traz emoção. Agora, a gente precisa estar realmente envolvida emocionalmente com essa meta para que você consiga ir buscá-la. E eu vou falar uma coisa: pode ser que o número da balança mexa com você, pode ser que sim, mas não é sobre o número da balança, é como você se sente quando você pesa. Eu tenho uma satisfação muito grande. O meu peso que eu lavei, assim, uma lavagem cerebral na minha cabeça mesmo, que eu bati por muito tempo, 49,7, 49,7, 49,7. Esse é o meu peso, assim, que eu gosto. Quando eu peso e eu vejo que eu tô com 49,7, nossa, eu fico muito feliz. Foi algo que eu realmente martelei muito aqui na minha cabeça. Então, quando eu vejo esse número da balança, é uma descarga de dopamina, sabe? Aquela sensação de recompensa, é uma alegria que eu sinto. Então, porque não é sobre o número em si, mas é sempre sobre como você vai se sentir com relação àquele peso que você alcançou, tá? E também com relação a como você vai se sentir quando você usar a roupa que você quer, sabe? Aquilo de você entrar no provador e você poder escolher roupas
você falar assim, caramba, eu não sei que roupa que eu levo porque eu gostei de todas, enquanto que já aconteceu de eu ir colocar as roupas e nenhuma ficar boa, ou então poucas servirem, essas servirem não ficar legal. Então, sempre o relevante, ele precisa estar envolvido com os como você vai se sentir, então o seu estado emocional. E o número da balança pode ser que ele faça sentido para você, pode ser que não, mas esteja envolvido emocionalmente com essa meta, mas não pelo número, mas pelo que ela vai te proporcionar. Seja entrar na roupa, seja ir para a praia e se sentir à vontade, seja você voltar a usar uma roupa que você tanto gosta, seja você ficar à vontade para você tirar foto, enfim, tá? Mas é sobre isso. Então, essa meta é relevante no sentido do que você está envolvido emocionalmente com ela, é sobre isso, tá? E se você estiver envolvido emocionalmente com essa meta, com esse objetivo, você vai ver que você vai fazer um planejamento e você vai até superar esse planejamento. Por quê? Porque daí você consegue mudar o seu estado emocional. E o seu estado emocional vai fazer com que você consiga ter mais foco, tá bom? Agora comenta aqui embaixo se você já fez o seu planejamento, se você nunca fez, se você já tinha ouvido falar da MetSmart, comenta aqui embaixo, tá? E se você quiser de ajuda, fala, caramba, Nani, eu tô aqui passando um perrengue, quero fazer a minha meta, mas eu tenho muita dificuldade, não estou conseguindo. Aqui embaixo desse vídeo tem um link para você vir para uma sessão individual, porque dentro de uma sessão individual eu consigo te ajudar a fazer esse planejamento, a gente saindo do macro, vindo para o micro, fazendo tudo esse planejamento dessas metas de uma forma assertiva e que vai fazer com que você consiga colocar essa meta em prática, inclusive exercícios para você se envolver emocionalmente na sua meta, tá bom? Então, eu quero ajuda para fazer o planejamento das minhas metas. Clica no link aqui embaixo, adquire a sua sessão individual e a gente vai estar fazendo esse planejamento juntas, combinado? Então, bora lá, traça aí suas metas, busque suas metas, né? Viva como se você já tivesse realizado essas metas, já sinta a alegria desde já e conta comigo, vamos que a vida é muito louca, a gente não viver bem dentro do próprio corpo.